temos mais participantes a juntarem-se a nós, a quem aproveito para desejar um bom dia e que aproveitem este webinar sobre o mercado bielorrusso. Estamos só à espera que se juntem mais alguns participantes para iniciarmos o webinar, que falará sobre o mercado da Bielorrússia, um mercado bastante interessante e que não tem estado tanto no radar das empresas portuguesas, mas vão perceber hoje como é que uma empresa portuguesa faz negócios neste mercado e com sucesso, e espero que seja um benchmark para empresas portuguesas que tenham interesse em explorar este mercado. Como sabem, a Bielorrússia fazia parte da antiga União Soviética e está localizada no coração da Europa Oriental. É uma economia que tem crescido bastante e com características estruturais herdadas, obviamente, da antiga União Soviética, mas é um território ideal para conectar a Rússia e também aqueles países de leste localizados nas suas proximidades. O país ainda hoje é fortemente dependente da Rússia, que é de longe o seu maior parceiro comercial e onde a Bielorrússia tradicionalmente compra gás e petróleo a preços bastante reduzidos e um dos seus principais sucessos de crescimento deve-se em grande parte à reexportação do petróleo russo a preços de mercado competitivos. Desde o fim do Bloco Soviético tem-se assistido a um crescimento do setor privado da Bielorrússia, o que tem feito com que o país também tenha crescido. Em 2020, alguns dados do FMI mostram que o PIB do país tem sido estimado em 3%, mesmo tendo em conta a crise do Covid-19. Obviamente que as tensões políticas associadas àquilo que é o regime que tem sido contestado pela oposição na Bielorrússia tem tido um efeito menos positivo no país, mas do ponto de vista privado os negócios continuam-se a fazer e o FMI prevê uma recuperação do PIB neste ano em cerca de 2,2% de crescimento do PIB e de 2% em 2022. E, portanto, são dados interessantes para um mercado que está a passar por uma situação particular. Eu, se calhar, começava agora, já passaram alguns minutos e que podemos iniciar este webinar. O meu nome é Pedro Magalhães, eu sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e serei o vosso anfitrião neste webinar sobre o mercado bielorrusso. Queria agradecer em especial à Svetlana e ao Carlos por estarem aqui connosco hoje, a participar e a dar o seu testemunho como será fazer negócios neste mercado tão interessante. A Svetlana é consultora internacional da CCIP para os mercados de leste, inclui também a Bielorrússia, e vai-nos fazer aqui uma apresentação do mercado e das oportunidades de negócio que existem. E o Carlos Coimbra, administrador da Douro Food Solutions, que vai também partilhar connosco como é que uma empresa portuguesa trabalha neste mercado tão interessante. Para melhor esclarecer também as pessoas, eu sugeria que cada participante pudesse fazer as suas questões à medida que o webinar vai decorrendo e recordava apenas algumas regras bases para podermos fazer isso. As sessões estão a ser gravadas neste momento, o vídeo e os microfones vão estar desligados e, portanto, todas estas questões ou comentários que queiram fazer podem colocar na rúbrica Q&A, que podem ver aí na barra inferior do Zoom, e depois eu coloco essas questões aos nossos oradores que respondem àquelas que naturalmente saberão responder, aquelas mais em detalhe, depois teremos a oportunidade de responder por e-mail ou por telefone posteriormente ao webinar. Não me queria alongar mais, desejo a todos um ótimo webinar e passava agora a palavra à Svetlana, que nos vai fazer uma apresentação sobre este mercado da Bielorrússia. Muito obrigado e bom webinar. Bom dia a todos. Pedro, também muito obrigada pelo este convite. Sempre com muito gosto aceitamos colaboração com a CCIP e já há vários anos que colaboramos na preparação das missões empresariais, exatamente com o objetivo de promover comércio entre empresários portugueses e países do former CIS. Entretanto, tal como o Pedro sugeriu, vou partilhar agora com todos alguns slides da apresentação que vão acompanhar então o próprio evento de hoje. Ótimo, assumo que já conseguem ver bem os slides, certo? Bom, então, o meu nome é Svetlana Bielous e eu sou diretora internacional da empresa Optimistic, Sorusa, mas já há mais que 10 anos
Trabalho com mercados do leste da Europa e países de língua russa e, inclusivamente, sobre a Bielorrússia. E este é exatamente o mercado ao qual vamos dedicar esta hora do vosso tempo hoje. Em geral, começando com alguns dados sobre a Bielorrússia, é um país que ocupa 207.595 km² de território, com população, dos dados do censo recentes, de 9,5 milhões das pessoas. Em termos de divisão, ligeiramente há mais mulheres que homens, entre a população há 53,4% de mulheres e 46,6% dos homens. Falando de esperança média de vida, homens em média vivem até 69,6 e mulheres vivem um bocadinho mais, até 79,6 anos. E eu vou, com certeza, já tiveram a oportunidade de ver, porque a Bielorrússia é um país que, tal como o Pedro indicou no início, é localizado de um lado tem a Rússia, da parte do sul tem a Ucrânia e da parte do oeste tem países europeus, e daí é um mercado que pode ser um ponto relevante para a colaboração com países do former CIS. Claro que ano 2020 foi atípico para todas as empresas e todos os países e todas as economias. E claro que a Bielorrússia não é uma exceção e também sofreu com pandemia e comércio internacional em 2020. O que foi relevante? Que até 2020 o PIB do país estava a crescer. Então, os últimos dados do crescimento do ano 2019 é que o PIB da Bielorrússia cresceu 1,2%, mas em 2020, claro que caiu a 2,6%. E Pedro já indicou que há tendência de recuperação e ainda bem que em 2021 é expectável o crescimento do PIB até 2%, e esta tendência espera-se manter nos próximos anos, inclusivamente a previsão que está feita até ano 2027, que o PIB vai recuperando com média, como podemos ver no slide, de 1,5%, indo com algumas previsões até 2%. Quando falamos do valor do consumo privado, e isso é relevante para empresas exportadoras, este valor em 2019 cresceu 2,7%, porém com pandemia em 2020 também o consumo privado caiu 4,7%. E vou mais um dado genérico, infelizmente que influenciou a todos, a taxa de desemprego também piorou, no sentido não, sabemos isso que em Portugal, mas na Bielorrússia também. Em últimos dados da taxa de desemprego é 6,5%, mas parte das estatísticas oficiais. Também, se calhar, já ouviram que a Bielorrússia é um país onde há constante inflação nos preços. E em ano 2019 a inflação era 5,6%, e em 2020 era 5,3%. Então, às vezes costumamos brincar que em pandemia para a inflação, que até nos anos normais costuma ser bastante elevada. Falando dos setores e áreas principais de economia de Bielorrússia, é relevante destacar os seguintes. Temos a área metalúrgica com um grande peso no país, de engenharia mecânica, de petroquímica, de agricultura, têxteis e parte alimentar. Maior área das indústrias que emprega as pessoas é a área do manufacturing atualmente. Manufacturing emprega 19,4% de todos os trabalhadores do país. Seguinte área com maior número de pessoas a trabalhar é a área de agricultura, que emprega 11,9%. Porém, até aqui na agricultura, só 2% destes todos os agricultores trabalham em empresas privadas. Os restantes trabalham em entidades que pertencem ao Estado. E, bom, isso é uma nota relevante que continua a fazer parte da realidade do país. Até 80% das indústrias principais do país continuam a pertencer ao Estado.
Também, em termos dos serviços, é uma área que não está neste slide, mas também é uma área relevante da economia, porque, por exemplo, no último ano, a área dos serviços foi responsável por quase metade do PIB do país. Então, é também uma área bem desenvolvida. Relativamente ao sistema bancário, aqui também tem a tendência que 65% do setor bancário também pertence ao Estado. Em termos dos rankings mundiais feitos por várias entidades, ultimamente a Bielorrússia tem tendência, em alguns pontos, a subir e em outros pontos a baixar. Como um exemplo, a Bielorrússia atualmente, no ranking de Competitive Industrial Performance Index, ocupa o lugar 47. Também, falando dos outros rankings, como o ranking do Banco Mundial, e o indicador mais utilizado é Ease of Doing Business. Atualmente, em ano 2020, Bielorrússia ocupa o lugar 49. Quando falamos na área do Starting a Business, Bielorrússia é no lugar 30. Falando do receber eletricidade, é no lugar 20. Registrar uma propriedade é lugar 14. Receber o crédito, lugar 104. O pagamento das taxas é lugar 99. Enforçar os contratos, lugar 40. O comércio entre fronteiras, lugar 24. Então, aqui, como podemos ver, há várias áreas em alguns onde a Bielorrússia tem aumentado e subido nos rankings. Neste caso, no Registering Property, ocupar o lugar 14 entre tantos países do mundo é uma parte relevante, porém, como podemos ver, na obtenção do crédito, taxas e outra parte ligada com o sistema financeiro continua bastante baixo nos rankings mundiais. Também o que claro, é relevante falar é no comércio internacional. No ano 2019, a exportação do país caiu 8,4% e em 2020 a exportação caiu mais 5,3%. Porém, também a maior parte da exportação da Bielorrússia é gerada por reexportação dos produtos. E também há um outro facto relevante a considerar, que na parte do comércio internacional, a Bielorrússia serve como país do trânsito dos petróleos da Rússia. Então, daí, muita parte da exportação vai para a Rússia e vai para a Europa, especialmente neste setor. Contudo, no termo de estatísticas gerais, a Bielorrússia continua a importar mais que exporta. E daí este dado também continua a ser relevante para empresários portugueses que pretendem trabalhar com o mercado. No ano 2019, a Bielorrússia exportou 32,3 bilhões de dólares, mas importou 39,5 bilhões de dólares. Então, neste caso, sempre mantém-se tendência para preferência à importação em termos de valores numerários. E esta também é uma grande vantagem para os empresários portugueses. E como podemos ver em alguns gráficos neste slide, também é um país que está habituado a trabalhar com a Europa. Por exemplo, dados de 2020 é que 79,2% da exportação foi para a Europa e na parte de importação, 79,3% também foram parte dos países europeus. Claro que é sempre interessante saber quais são as principais áreas no quais estão presentes no comércio internacional. Então, como podem ver no gráfico da estrutura de exportação, prevalecem produtos minerais, petroquímicos, peças para os carros e metais e produtos da agricultura. Falando país por país, como os principais parceiros do negócio, claro, apesar dos recentes conflitos, mas o país continua a exportar para a Rússia a maior parte da percentagem, 44%, e depois vem Ucrânia, Inglaterra, Alemanha, e podem ver exemplos dos outros países. Infelizmente, com Portugal, a Bielorrússia mantém níveis bastante baixos do comércio. De acordo com a estatística de 2020, a Bielorrússia exportou para Portugal somente 6,2 milhões de dólares em 2020. Em termos de importação, aquela parte que prevalece, como falamos, que o país importa mais que exporta,
podemos ver que os próprios setores mantêm-se parecidos. Preferencialmente vamos falar do corredor, de maquinaria, de equipamentos, de produtos petroquímicos e produtos de agricultura. Quando falamos de novo país por país, importou mais da Rússia, depois vem China, depois vem Alemanha e Ucrânia e os outros países que podem ver neste slide. Relativamente especificamente sobre Portugal, em 2020, Bielorrússia importou 26,5 milhões dos dólares. Daí esperamos que também, na parte deste evento, dos empresários presentes portugueses, que depois de hoje e com o desenvolvimento dos possíveis negócios, que conseguem aumentar esta balança comercial entre Portugal e Bielorrússia. Também, tendo em Portugal áreas de produção dos vários produtos direcionados para exportação, achamos relevante falar sobre a área de retalho. E neste caso, em 2020, o que mais cresceu em termos do comércio foi parte do e-commerce. Isso também aconteceu em Portugal, só em Portugal o crescimento foi menor comparado com a Bielorrússia, porque até a pandemia já existiu bastante comércio online. Neste caso, para a Bielorrússia foi uma tendência mais recente, mas de novo, graças à pandemia, foram lançados muitos novos projetos e atualmente pessoas estão muito mais habituadas a trabalhar e fazer os pedidos por telemóvel e pela internet, uma coisa que se calhar há 5, 10 anos em geral quase não existia no mercado. Porém, como podemos ver cá em geral das tendências, não só e-commerce que cresceu, mas apesar dos desafios de economia e de crise de problemas, procura dos produtos não foi afetada. Então, até a própria parte do retalho tradicional e de vendas dentro das lojas também aumentou. Falando sobre a parte mais específica da vendas, store-based e non-store-based, podemos ver na primeira tabela claramente que o crescimento do non-store-based é bastante maior se compararmos com o retalho tradicional. Mas, de novo aqui, a previsão que está feito até ano 2025 e estamos a ver que o crescimento do retalho do store-based é 9,1%, que continua a ser um dado relevante para empresas direcionadas para a exportação, sabendo que procura continua e há necessidade de compradores e capacidade de compra, e esta tendência vai continuar. Falando em termos monetários, este crescimento representará um crescimento até 37,5 bilhões de rublos bielorrussos até ano 2025, então também podemos ver a tendência do crescimento em geral, se falamos de parte do retalho. Quando falamos sobre vários tipos de redes de lojas que há na Bielorrússia, a maior parte de redes, sei claro, que são dedicados à parte de produtos alimentares. Também a seguir no ranking vão lojas de roupa, depois seguem de jardinagem e de sapataria. Neste caso, queria referir que neste slide são incluídos somente redes grandes, que não incluem lojas separadas, de marcas separadas, que há várias marcas que estão presentes no mercado. Quando falamos em geral em tipo de retalho e o que há presente no mercado, estamos a falar dos 5 principais tipos das lojas, onde os consumidores fazem as compras. A primeira parte do forecourts é aquelas lojas de conveniência nas bombas de gasolina. Depois também há hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e lojas tradicionais. Então, a própria estrutura é bastante parecida com também o que temos visto cá em Portugal. E nesta slide podemos ver os nomes das maiores empresas do retalho do país. E se temos cá algumas empresas que já trabalham com o mercado de Bielorrússia, com certeza vão reconhecer os tais nomes como o Eurotorg, o Belkaup-Soyuz, o Pátio, que são as empresas principais e os players principais
do mercado do retalho de Bielorrússia. Também sendo Portugal um referente produtor dos vinhos, também achamos relevante partilhar as últimas estatísticas deste setor dentro do próprio mercado e consumo dentro da Bielorrússia. Nos últimos anos, o consumo de vinhos se estabilizou e, de acordo com últimas estatísticas, em ano de 2019 foram vendidos 110 milhões de litros de vinho em geral na Bielorrússia. Porém, há dinâmicas em algumas categorias mais específicas. Por exemplo, se nós falarmos sobre o Sparkling Wine, esta categoria cresceu 6% em 2019. Então, em total, resultou em vendas de 18,2 milhões de litros de Sparkling Wine dentro daqueles 110 totais que foram vendidos no país. Também o que foi interessante, que com tendência para alimentação mais saudável, também o consumo começou a mudar no sentido de consumidores prestarem mais atenção à categoria que é non-grape wine, que também entra na parte como um ingrediente dos coquetéis. Então, muita publicidade nos estes últimos 2, 3 anos, por exemplo, publicidade de Sparkling Wine ou do Rosé ou de vinhos fortificados, foi feita na base que estes que estão usados nos coquetéis, que têm um nível de álcool reduzido comparado com bebidas tradicionais do país, e daí podemos ver que aqui em termos de vendas de non-grape wine, até foi vendido mais do que o vinho da mesa. Também outra área relevante para a exportação de Portugal é a área de azeite, e aqui também temos o Carlos que também pode dar o seu testemunho, mas em termos de tendências que temos atualmente para próximos anos, vendas de azeite cresceram em 2019 e cresceram em 2020, e como podemos ver nos gráficos, a tendência do crescimento mantém-se para os próximos 5 anos. E, ao mesmo tempo, o segundo gráfico reflete que year over year retail value está a diminuir. Isso faz o produto mais acessível ao consumidor final e, ao mesmo tempo, de novo, temos a parte de tendência de alimentação saudável, quando azeite começou a ser mais utilizada por um consumidor comum e não só por um consumidor gourmet ou consumidor conhecedor. Quando falamos das marcas que estão presentes no mercado e que estão a liderar o mercado, aqui podemos ver, se calhar sem surpresa alguma, há produtores da Espanha e produtores da Itália que estão a liderar. Infelizmente, até agora ainda não há nenhum produtor português que esteja a liderar e estar no topo desta lista, mas daí fica o desafio que, como ações do CCEP, pudéssemos avançar e forçar para também empresas grandes portuguesas aparecerem nesta lista. Em termos de azeite, outros destinos que estão presentes, também azeite de Tunísia e azeite de Grécia, que também está presente na parte do retalho. Também em Portugal, falando sobre vários tipos de chocolates e de doces, que também é um setor relevante na parte portuguesa, tendência para o próximo ano e para os anos a seguir também é uma tendência de crescimento, que o chocolate continua a ser o snack preferido das pessoas e também ajuda o preço acessível para o consumidor. Como podemos ver também no segundo gráfico, o preço estabilizou nos níveis bastante acessíveis. E em termos do tipo de chocolate nas vendas, a maior parte que é vendido é chocolate em sacos, e também tabletes mais pequeninos, é daquele conceito do grab and go, tabletes do chocolate que costumam estar a pé da caixa.
do pagamento nos supermercados. Então, estas duas áreas que são os principais. Ultimamente, havia vários lançamentos dos fornecedores internacionais no mercado, porém, se vamos ver as números de empresas e players principais no mercado, bom, sempre continuam a liderar os produtores da zona, como Camonarca, como Spartak, ou até os nomes ainda são tempos sabetes. Então, produtores nacionais continuam a liderar esta parte do mercado. Também houve outra parte relevante que tem muita rotatividade, é a parte de bolachas e os snacks, e esta área ficou especialmente relevante com tendência de alimentação saudável de produtos biológicos, porque foram lançadas também várias barras biológicas orgânicas, ou tal chamadas raw bars, e aqui também a tendência é do crescimento e de aumento do volume das vendas neste setor também. Os mais vendidos entre todos os snacks, é os bolachas e snacks mais doces. Bom, então, apesar de tendência saudável de parte dos gostos e sabores, continua a ser aqui bastante previsível. E também no segundo gráfico que podemos ver que o preço para este produto já estabilizou-se, então o consumidor sabe o que esperar deste tipo de snacks. E aqui, claro que há marcas internacionais que estão a competir, mas como continuamos a ver aqui na lista dos principais players do mercado, quem que está a liderar é Slodek, Spartak, é Minsk e Khlyebprom, então continuam a liderar os produtores locais com produção local na Bielorrússia. E neste caso, este foi uma revisão breve do mercado em si, dos principais áreas e principais áreas do país. Então esperamos que esta parte foi útil. O que queremos sugerir da nossa parte é para sempre estarem atentos aos eventos do CCIP, pois apesar da pandemia, estamos a conseguir fazer alguns missões empresariais para países como Geórgia, Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, entre outros. Então, toda a informação adicional, sempre Pedro está lá para disponibilizar e dar mais informação. Do meu lado, eu queria agradecer a vossa participação e a vossa atenção. Esperamos que alguma parte desta informação foi útil para vocês. E do meu lado, agora também queria passar a palavra ao moderador do Pedro e estamos cá há bastante tempo para falar mais sobre o mercado e as perguntas seguintes. Obrigado, Svetlana, pela apresentação, penso bastante elucidativa sobre o mercado da Bielorrússia. Obrigada. Como mencionavas, temos feito, sem dúvida, aqui bastantes ações presenciais, mesmo em tempos de Covid. Acabamos de chegar no sábado com uma missão de empresas na Geórgia, que correu bastante bem, um mercado que tem trazido também muitas oportunidades para as empresas portuguesas. Sim. E para a Bielorrússia estamos a pensar fazer uma ação no segundo semestre e, portanto, a seu tempo enviaremos também aos participantes aqui a brochura da missão que pensamos fazer. Temos aqui uma primeira pergunta, antes de passar a palavra ao Carlos, daqui de um participante, a Edna Barbosa, pergunta-nos quais os principais canais de distribuição de vinhos, se há lojas de especialidade ou a maior parte das vendas são feitas no retalho alimentar, e com certeza haverá também importadores especializados. Queres acrescentar, Svetlana? Sim. Obrigada pela... Sim, estou com som. Obrigada pela pergunta. Neste caso, sim, há sempre a parte dos vinhos no retalho tradicional, então do vendas em lojas. Agora, em termos de parte de importação dos vinhos, o mercado não é tão liberado como, por exemplo, estamos habituados como vários países dentro da Europa, porque a parte de quota dos vinhos e o que
pode ser importado, é também regulado por o próprio país e por o próprio governo. Então, daí temos um ou outro jogador do mercado, mas é tudo bastante centralizado na mesma entidade que consegue colocar vinhos dentro do país. Uhum. Porque depois, em termos de canais de distribuição, já há vários, porque é verdade que há várias redes que têm vinhos no seu portfólio e há lojas especiais para vinhos, mas em termos de porta de entrada, bom, aqui está bastante muito mais limitado do que nós estamos habituados na Europa. Uhum. Sim, trata-se de um monopólio que existe para a importação, como existe na Suécia e na Sim, Noruega e também no Canadá, e portanto esses mercados têm esta política de centralização de tudo o que é as bebidas particularidade, sim. alcoólicas. Temos aqui mais duas perguntas. Qual é que é a tua sensação em relação à parte de conservas e de eh, comida enlatada, se tem Sim. expressão no mercado? Sim, neste caso é um produto que ainda dos tempos soviéticos é muito habitual para estar no consumo, Uhum. que cá toda a gente em termos soviéticos ainda desde a infância sempre consumiu, por exemplo, nos países bálticos, especialmente lá em Riga, há vários produtores de anchovas enlatadas, que têm um sabor muito específico, que acho que não todos os portugueses gostam, mas para países de leste, boa, aquela continua a ser sabor da infância e sempre na prateleira, por exemplo, havia fígado de bacalhau, havia sardinhas enlatadas, então há grande hábito do consumo de produtos enlatados, inclusivamente não só peixe, mas também carne. Então, esta é uma parte que o consumidor está habituado a consumir. Sim. Ok, obrigado. Aqui também sobre a parte alimentar, o Carlos com certeza terá também muita experiência para nos passar. Temos aqui mais perguntas, mas eu passava agora aqui ao Carlos Uhum. para nos contar um pouco como é que iniciou este processo de entrada neste mercado e como é que está toda a situação da relação entre a sua empresa e este mercado. Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade de relatarmos a nossa experiência. Fazendo uma pequena apresentação, a Douro Food Solutions é uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, que se dedica à produção alimentar, mas especializada em ingredientes mediterrâneos. Temos como estrela do nosso portfólio o azeite, azeite português, 100% português, e dedicamos exclusivamente à exportação. A Bielorrússia foi um mercado que decidimos explorar em 2020, iniciamos em plena pandemia, foi um mercado que achámos interessante, especialmente porque todos os outros players do mercado acham demasiado complicado. E então, em termos de pandemia, apostámos neste mercado justamente por isso. Não vou esconder que existiram algumas dificuldades. É um mercado ainda muito tradicional, é um mercado ligeiramente fechado, mas revelou-se ser uma agradável surpresa. Ultrapassando todas as questões burocráticas a que nós aqui dentro da União Europeia já não estamos habituados, revela-se um bom mercado para negócio. É um mercado fiel, é um mercado que, apesar de estar muito concentrado nos produtos ainda de origem soviética, porque lá está, os sabores da infância, o azeite acabou por ser uma porta de entrada interessante porque já existem marcas espanholas, marcas italianas, e nós, com a nossa qualidade portuguesa, conseguimos facilmente conquistar o mercado. Os principais canais que utilizamos é o retalho especializado, através de distribuidores especializados nesta matéria, e a distribuição moderna. Apesar da ideia pré-concebida que a Bielorrússia ainda é um país muito... eu não vou utilizar a palavra atrasado, mas um país muito tradicional,
surpreende ver que, a nível de retalho alimentar e generalista, é capaz de estar mais desenvolvido até mesmo Portugal. Nós ficámos aqui ainda um bocadinho nesta rodinha de hamster, enquanto os outros países estão a dar cartas neste aspecto. E é por si só um mercado também que, depois de conquistada a confiança, é um mercado fiel, um mercado que continuará a comprar. Fica um conselho também da minha parte e da nossa experiência. Este é um mercado ideal para quem se quer iniciar e quem quer explorar o mercado da Rússia. O mercado da Rússia é, sim, um mercado muito mais complexo, mas depois desta experiência na Bielorrússia, encontramos-nos muito mais à vontade para entrarmos para o próximo passo, que é a Rússia. Eu não sei se alguém terá perguntas da nossa parte. Sim. Estarei aqui para responder. Muito obrigado. Pronto, passar a palavra. Estando o Carlos na área do azeite, maioritariamente, como é que são os hábitos de consumo de azeitonas no país? Bom, a azeitona, nós também temos a produção da azeitona, embalamento neste caso, apesar de não termos entrado com a azeitona. A azeitona, na Bielorrússia, como todos os mercados de leste, é considerado um aperitivo, é um aperitivo muito, muito apreciado e é bastante consumido. É consumido como side dish, portanto, como acompanhamento e como aperitivo. A única questão é que nós não temos ainda oferta suficientemente apelativa em termos económicos para entrar no mercado da Bielorrússia. Portanto, é um mercado que, devido às condições geopolíticas e económicas, está a atravessar uma fase complicada, portanto, procura produto um pouco mais económico do que aquele que em Portugal se encontra. Ok, obrigado, Carlos. Outra pergunta aqui também da Edna Barbosa para o Carlos. Isso chegou diretamente a negociar com as cadeias de retalho ou foi sempre através de um agente que fez as suas negociações? Bom, efetivamente, por estarmos em época de pandemia e de termos decidido este movimento no ano 2020, nunca chegámos a visitar o mercado da Bielorrússia. Fizemos incursões virtuais e, através de um agente em Portugal, um agente económico que temos em Portugal, que nos faz a ponte entre as cadeias de retalho, os compradores e a nossa empresa. Ok. Aqui uma pergunta que temos também sentido em muitas empresas. Existe muita presença de empresas internacionais na Bielorrússia? Da minha parte, existe uma grande concorrência, sim, mas penso que a Svetlana poderá responder melhor a isso. Sim, tal como o Carlos disse, por exemplo, na área de azeite, a concorrência é sempre primeiro Itália, Espanha, depois vem Turquia, Tunísia e Grécia, exatamente como a parte do azeite, mas o consumidor sabe, quer e tem procura, por exemplo, inclusivamente das coisas europeias, porque de novo, na cultura e na percepção e mentalidade das pessoas, elas sabem que coisas da Europa, produzidas na Europa, são coisas de grande qualidade. Então, daí a presença das várias marcas internacionais e na parte alimentar, na parte, por exemplo, do calçado e algumas indústrias no mercado local. Agora, como nós vimos em termos de estatísticas,
em termos de volumes de vendas, continuam a liderar produtores locais. Se falarmos no retalho, depois há alguns setores mais específicos, não é? Claro, Isso claro. depois dá para ver setor por setor. E qual é que é a imagem, se existe a imagem de Portugal? Se tem alguma imagem de Portugal, ou se também é um país desconhecido, assim como a Bielorrússia é desconhecida para a maior parte dos portugueses? Sim, basicamente a vantagem de Portugal, o bom é que é um país europeu e da parte do consumidor de Bielorrússia, eles sabem que parte dos produtos produzidos na Europa são sempre produtos de maior qualidade. No próprio mercado, como ainda há poucos produtos de Portugal, o consumidor ainda não vai à loja à procura, por exemplo, quero comprar um produto específico e obrigatoriamente português, porque também é um mercado muito sensível ao preço quando cada cêntimo importa, não é? Graças a Deus nós vimos que hábitos de consumo aumentaram em par de percentagem, então quer dizer que pessoas podem disponibilizar mais dinheiro para gastar, não é? Em termos das compras privadas. Mas ainda não há noção só do produto português. Vantagem para produtores portugueses é que é um país europeu e daí que sabem que a qualidade é relevante do produto. E daí concordar, se calhar pagar ligeiramente mais por ser o produto europeu. Ok. E Carlos, como é que é feita a vossa exportação? Vocês fazem por via terrestre, marítima? Como é que é feita a vossa exportação e o quão burocrático é que depois é o desalfandegamento na Bielorrússia? Tem sido complexo o processo ou é um processo relativamente simples? Bom, a nível da exportação encontramos realmente aqui uma dificuldade. A nossa principal via de exportação é marítima para os outros mercados que temos. No entanto, para a Bielorrússia revelou-se ser um pouco dispendioso. Trânsito terrestre também não é uma rota comercial, portanto, acabou por ser aqui o desafio principal foi encontrar a melhor relação entre eficácia e o custo. Depois de encontrada, escolhemos a via terrestre, portanto, os nossos produtos vão por caminhão, via terrestre, para a Bielorrússia. Em questões burocráticas, é um país que exige muita documentação a priori. Portanto, contrariamente a outros países para onde exportamos, a Bielorrússia exige muita documentação, muitos certificados de qualidade, certificados reconhecidos inclusivamente, mas ultrapassado isso, e é um processo burocrático que nos toma um pouco de tempo, nada mais, portanto não é impossível, ultrapassado isso é simples. O desalfandegamento é feito pelo nosso cliente, neste caso, e é feito antecipadamente. Portanto, ainda o produto vai a caminho e eles já estão a tratar do desalfandegamento. Não registamos nenhuma paragem na alfândega, o produto entrou direto, portanto, as taxas já estavam pré-pagas, já estava tudo tratado e foi um processo bastante ágil, devo dizer. Surpreendeu-me positivamente. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui outras perguntas relativas a outros setores também, de empresas que estão aqui a participar neste webinar. A Vera pergunta-nos como é que está a situação da importação de moldes para a injeção em plástico, Svetlana, se tens conhecimento deste setor em concreto. Está sem som? Exato, sim, obrigada. Neste caso, o que posso já adiantar em termos de informação é que este setor é muito relevante para o país e isso é ligado com uma indústria de produção de peças para a indústria automóvel, exatamente, sim, porque daí também havia investimento, por exemplo, da parte da China para a construção mesmo de algumas fábricas, então este é um produto que é muito utilizado no dia a dia nesta parte da indústria. Agora, não sei dizer agora dos quais países costumam importar. Aquilo que aparece na pesquisa inicial é a Rússia e a Alemanha,
mas atualmente não temos conhecimento se já foi importado uma coisa de Portugal diretamente ou não. Mas esta indústria é relevante para o país. Portanto, o setor automóvel, carros e produtores de componentes também é bastante relevante. Obrigada, faltava uma palavra componentes. Obrigada. E, portanto, produzem no país para exportação. E para fazer os carros dentro do país, sim. Certo, e depois Exato. exportam esses veículos para fora do país. Ok. Ou peças ou veículos, sim. Muito obrigado. Outra pergunta relativamente ao setor farmacêutico. As farmácias são maioritariamente privadas ou também são do Estado? Bom, tal como falamos, é o que é a Bielorrússia, então a maior parte das farmácias tem 1864 farmácias que pertencem ao Estado. Portanto, Depois, a negociação é feita com a empresa estatal. Quem quiser exato. tratar Depois o que existe redes regionais das farmácias, por exemplo, umas redes que têm 20 farmácias, que têm 50 farmácias, que têm 11 farmácias, 10 farmácias, mas são que já são empresas privadas. privadas, ok, privadas. Exato, e daí que há a negociação, mas maior que há é do Estado e que tem quase 2.000 farmácias, mas é do Estado. É realidade nas várias setores. Claro, portanto também há a privada e há do Estado. Não há como fugir disso, não é? Claro. Há uma principal do Estado e várias pequenas privadas. Muito bem. E a Bielorrússia tem indústria farmacêutica própria? Sim, Produzem tem. alguns medicamentos? Tem, mas não. Vamos lá dizer, sempre a questão de produção na Bielorrússia é padrão de qualidade. Então, tudo o que é produzido é ou consumido dentro do país ou exportado para países, mas se olhando no mapa para o lado direto e quase nunca para o lado esquerdo. Claro. Especificamente porque está o bodo dos certificados e o bodo das certificações CE, que com certeza não tem, e outros requerimentos de qualidade. Então, indústria existe, mas não chega à Europa e o país importa parte dos medicamentos. Ok. Uma outra pergunta relacionada com o setor têxtil. Qual é o que aconselhas no setor têxtil para entrar no mercado? Se é recorrer a agentes, a distribuidores ou ir diretamente ao cliente final? Sim, neste caso, ter uma agente e distribuidora é sempre uma mais-valia, porque é aquela pessoa, desde chegarem de acordo na negociação, é que já conhece o mercado e que está lá e que facilita o contacto. Agora, a indústria têxtil por si é parte histórica, tradicionalmente é muito relevante na Bielorrússia, então a própria Bielorrússia produz vários tipos dos tecidos e faz confecção da roupa. Agora, em total, na Bielorrússia estão registrados 1.400 empresas de área têxteis. Só o que também aqui vamos à parte que, por exemplo, da parte da matéria-prima, a Bielorrússia continua a importar fios, continua a importar alguns tecidos. E de novo, na parte de exportação, o que é produzido é maioritariamente consumido por mercado local ou de novo exportação para países da antiga União Soviética. Então, a sugestão é entrar através de um importador local que vai já promover distribuição nas lojas dentro do próprio país, porque o que o país produz não satisfaz as necessidades do mercado. Carlos, Mas é um setor, em termos de volumes de produção, é grande, não em termos de qualidade e variedade. Ok. Carlos, aqui uma pergunta para si sobre o processo. Tiveram que adaptar algum dos vossos produtos para o mercado em concreto? Bom, em termos de produto não. Tivemos que adaptar a rotulagem, sem dúvida, para não só para a língua, para o idioma bielorrusso, mas também para respeitar os padrões e as regras que são ligeiramente diferentes da União Europeia. E tivemos que adaptar também o rótulo principal para atender um pouco aos gostos e à cultura da Bielorrússia. Sim.
E vocês já pensam, pela experiência que estão a ter na Bielorrússia, em utilizar essa experiência para outros mercados da região? Sim, sem dúvida. Como disse, a Bielorrússia está a ser a par da Geórgia também, sendo que a Geórgia é um caso completamente diferente, mas a Bielorrússia está a ser uma experiência que pretendemos utilizar para catapultar a nossa entrada na Rússia. Ok, muito bem. Temos ainda aqui mais duas perguntas. Em relação à produção de pão e pastelaria congelada e embalada, se têm noção dos hábitos para uma empresa que produz placas industriais de pão para bolos. Portanto, todos os países, pelo menos na minha experiência dos países que visitei de leste, a parte de pão e pastelaria é bastante forte. É verdade, sim, Bielorrússia aqui não é exceção, é muito tipos do pão, dos bolos, de bolinhos, de salgados, de doces, é uma coisa que é consumida no pequeno almoço, no almoço, no jantar, mas o hábito é comprar, por exemplo, produzido no dia, não é? Há menos hábito, por exemplo, de compra. Por exemplo, cá em Portugal vamos comprar, sei lá, croissants congelados e depois fazemos em casa. Há menos este hábito na Bielorrússia, porque há tanta variedade do produto já que foi feito no dia anterior ou neste dia, que neste caso há grandes volumes das vendas do produto já pronto nas prateleiras. Sendo uma empresa que produz placas, eu diria que é um mercado interessante porque, tal como nós vimos nas estatísticas, e até calhou bem que havia também estatísticas dos bolos, quem que lidera são fábricas locais, em termos de volumes das vendas. Então, falando em placas, neste caso, é um produto que pode fazer sentido pela sua inovação, porque sempre há desejo das fábricas ser mais modernos. Uma outra coisa, se tem orçamento para isso ou não, isso já é outra questão, mas a parte da estratégia de desenvolvimento sempre passa pela modernização da produção. Uma das perguntas que eu ia fazer ao Carlos e que também aqui uma das empresas perguntou, tem a ver com a parte do sistema financeiro, não é? Como é que funcionam as liquidações em euro? Portanto, se trabalham bem com qualquer banco europeu, se isso é um problema ou se tem tudo funcionado normalmente? Bom, não encontramos problema nenhum. Fomos contactados pelo compliance do nosso banco para recepcionar efetivamente o pagamento, que justificámos com a transação normalíssima e passou. Portanto, há efetivamente um controle, uma sinalização, mas o pagamento é em euros, portanto, a nossa fatura foi emitida em euros, portanto, correu tudo bem. E recorreu a um seguro de crédito, a cartas de crédito? Bom, infelizmente este mercado, ainda um pouco pelas questões geopolíticas, não é considerado pelas seguradoras de crédito. Nós fizemos a solicitação à seguradora de crédito, mas foi imediatamente recusado, não pela empresa em si, mas pelo país. Que eu penso que é uma questão que, bom, alguém terá que ultrapassar isso, porque é um estigma que não faz sentido nenhum. Relativamente às questões de pagamento, vamos lá ver, nós por estarmos a trabalhar com um agente que tem representação nesse mercado, estávamos um pouco tranquilos. Mas é prática comum dar-se prazos de pagamento, sim, e os prazos de pagamento são sempre a contar da entrada da mercadoria na alfândega. Portanto, para alguns pode ser um risco. No nosso caso foi controlado, porque tínhamos um agente a tratar disso e que era o nosso representante, portanto foi controlado, não houve nenhum incidente. Não sei se queres complementar, Svetlana, em relação à parte do sistema financeiro. Sim, neste caso o comentário que posso fazer é que empresas exportadoras devem logo saber que
umas das regras do pagamento, muitas vezes, não quero dizer em todos os casos, mas em muitas vezes, é pagamento como adiamento de 30 dias, de 45 dias, de 60 dias. Claro que entra na parte de negociação, mas, por exemplo, trabalhando com a maior rede que é a Eurotorg, elas não querem negociar. Se nós queremos trabalhar, elas já estão a fazer-nos o favor de considerar o nosso produto, que este é o posicionamento deles, não é? Então, se falamos sobre entidades importadores privados, não é? Já dá para negociar algumas condições, mas se estamos a falar diretamente com redes, aqui há pouca margem de manobra e aqui é um risco assumido da gestão financeira da empresa portuguesa. Devem estar preparados que vão pedir o atraso do pagamento de 30 a 60 dias. Ok. Sim, o que é bom, que em maior parte dos casos pagam, não é sempre há aquelas histórias de e tal, alguém pediu não sei o que e tal, ficou perdido. Bom, infelizmente há muitas histórias que ouvimos destas empresas, mas daí também temos câmaras de comércio, temos associações e entidades ao quais dá para perguntar, pelo menos verificar a fidelidade da própria empresa, tal como o Carlos disse. Tendo um agente ou importador, este é o trabalho que é feito por este agente e representante. Claro. Mas não tendo isso, vamos dizer, só para o diretor financeiro da empresa dormir melhor, sempre dá para pedir câmaras de comércio e fazer pelo menos verificação, pelo menos confirmar que a empresa existe, se é uma empresa pequena, não é? Há casos de tudo, não é? Claro. Eu acho que é precisamente isso, e o Carlos mencionou precisamente a diferença de se tentar operar diretamente com os players na Bielorrússia ou recorrer a quem tem a experiência já em trabalhar no mercado. E muitas vezes nós verificamos isso em empresas que optaram numa primeira fase por ir diretamente e depois tiveram mais experiências e depois vêm ter connosco, não é? E, portanto, o que recomendamos nestes países em que a dose de risco poderá ser mais acentuada é trabalharem com entidades como a nossa, para minimizar o risco associado a estas transações e ao próprio procedimento de entrada no mercado. Estamos mesmo a finalizar, eu tenho aqui outra pergunta relacionada com a parte das sanções da União Europeia contra a Bielorrússia. E que impacto é que isto tem tido na relação entre a maior parte dos países que fazem trocas comerciais com a Bielorrússia? Tens ideia disto, Svetlana? Sim, neste caso, vou sendo russa, estou habituada a falar sobre sanções desde 2014, não é? Então, infelizmente, já entra como uma parte de realidade. O que é que nós vimos em termos do tecido empresarial de vários países, que felizmente sempre há solução. E empresas privadas e empresas importadoras privadas querem continuar a fazer o negócio, porque de repente ficar do produto há até desvantagem para o próprio player do mercado. Daí que influencia na colaboração com empresas do governo, e já vimos que várias indústrias pertencem ao Estado, então daí que mantém-se uma questão relevante. Mas falando com cooperação com o setor privado, claro que influencia, mas influencia menos, que desde não há uma lista, por exemplo, como há agora com a Rússia, que este produto não entra, até nós não temos nada específico, só algumas empresas, só algumas pessoas, que claro que influencia clima geral, mas negócio a negócio continua a acontecer. Então, da nosso lado, vou passar vamos dizer, mais um push de confiança, porque trabalhando com o setor privado, até de parte de empresa privada local, há interesse em continuar a colaboração, porque eles também não querem de repente ficar só com produtores locais. Claro, faz sentido. Muito bem. Eu terminaria agora agradecendo à Svetlana e ao Carlos pelo testemunho e esperando que o Carlos continue a crescer neste mercado e também nos outros da região. Muito obrigado novamente pelos vossos testemunhos, eu creio que foi bastante interessante esta sessão. Obrigado a todos os participantes também por estarem aqui connosco. Reforçar que vamos partilhar aqui a apresentação da Svetlana a todos os participantes e disponibilizar a Câmara de Comércio para ajudar a quem quer entrar neste mercado, onde prepararemos uma missão empresarial no segundo semestre, mas quem queira preparar uma agenda individual mais cedo, nós teremos toda a disponibilidade em conjunto com a Svetlana para ajudar estas empresas a entrarem neste mercado.
Mais uma vez, muito obrigado a todos. Carlos, Obrigada pelo convite. e Obrigado. obrigado a todos os participantes. Prazer. Espero ver-vos no próximo webinar aqui na Câmara de Comércio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigada Bom a dia. todos. Obrigada. Bom Deus. dia, obrigado.